Meus amigos, então tivemos aqui a Taça de Portugal. Porto recebeu no Estádio do Dragão a equipa do Benfica. Numa eliminatória, curioso que o Braga perdeu com o FAF, não é? Braga que foi a equipa que venceu o Benfica para a Taça da Liga. E hoje, à noite, no Dragão, Porto vence pela margem mínima a equipa do Benfica por 1-0. Aquilo que diferenciou o jogo em termos de marcadores foi uma bola parada muito bem executada por Bednarek, creio, numa falha individual de Leandro Barreiro, um canto em que Mourinho, canto defensivo, gosta muito destas marcações individuais, mas é o clássico dos clássicos, portanto não só estava patente esta eliminatória, como também a rivalidade e entre o Futebol Clube do Porto e o Benfica. Naquilo que era a antevisão, claramente que o Porto, uma equipa em melhor forma, o Farioli veio para ficar, um Porto com uma imagem muito bem identificada, uma equipa que sabe aquilo que faz com bola, uma equipa que em termos defensivos tem sido a melhor equipa deste campeonato. Aliás, o Porto tem 4 golos sofridos para o campeonato, e um Porto que não jogou a Taça da Liga, e se calhar até fez bem não ter jogado, porque o Benfica sim jogou a Taça da Liga e perdeu contra o Braga. Portanto, o Benfica vinha dessa derrota e o Porto vinha de uma vitória, creio, contra o Santa Clara, mas houve tempo para trabalhar. Né? Houve muito tempo para trabalhar, até porque o Futebol Clube do Porto traz uma novidade no 11 que é Tiago Silva, e o Benfica também com tempo para trabalhar a aposta em Sidney Cabral e também Prestiani com Sudakov no banco de suplentes, depois daquela conferência de imprensa de Mourinho sobre Sudakov. Imaginávamos que o jogador ucraniano iria começar no banco de suplentes. As equipas no Dragão, por parte do Porto, Kivior acabou por ir para o lado esquerdo, e então a ingressão de Tiago Silva como central, acompanhado com Bednarek, o meio campo a 3, sabendo que o motor da equipa do Porto está centralizado em Frohold e Gabri Veiga, e Pablo Rosário, que tem sido não é já uma surpresa, mas é uma continuidade daquilo que foi o ataque ao mercado pelo Futebol Clube do Porto e aquilo que custou como investimento e aquilo que ele está a entregar enquanto componente desportiva. E na frente, lá está, Borja Sainz à esquerda, PP à direita, com o Samu, nada de novo, Diogo Costa na baliza. Por parte do Benfica, aqui algumas alterações, dois médios defensivos no banco, Enzo Barrenechea e Manu. Benfica com a ausência do capitão Otamendi, e então avançou António Silva, acompanhado com o Tomás Araújo, Dedic, o Dal na esquerda, com o Trubi na baliza, e o meio campo com o Richard Rios, Oshnas e Barreiro, e depois lá está uma imagem com Prestiani e Sidney Cabral, o Benfica mais aberto numa frente de ataque, apesar que Dedic teve uma importância muito grande no lado direito, e com Pavlidis, o homem mais avançado, Pavlidis, que teve aquele falhanço, né? Aquele falhanço que os benfiquistas colocaram as mãos na cabeça, né? Olha, acho que num clássico o aspecto tático é muito equilibrado. Eu acho que as duas equipas se conhecem perfeitamente. E encontrar, fechar uma equipa quando a outra tem bola e a outra com bola terá que sair dessas zonas de pressão do adversário, acabou por ser aqui um problema tanto para o Porto quando teve bola e outro problema para o Benfica quando teve bola. O jogo começou muito agarrado, também com muitas paragens, muito agarrado taticamente, principalmente o meio campo. Eu já vou trazer aqui o meu quadro tático, porque eu coloquei aqui Rios Sudakov, porque o Rios teve uma lesão no ombro que me parece grave, e José Mourinho colocou o Sudakov, mas Barreiro, Oshness com Pablo Rosário e Gabri Veiga. Havia aqui quase uma situação individual no meio campo, e tanto o Porto teve que usufruir de um jogo mais direto para Samu em relação à primeira parte. Samu fez, na minha ótica, uma excelente primeira parte, enquanto o Benfica, tendo o corredor central mais fechado, o Benfica era obrigado a usar ou a escoar o seu jogo
para os corredores laterais. Acho que o Benfica depois, no início do jogo, jogo no Dragão, frente à equipa do Futebol Clube do Porto, acho que o Benfica até entrou minimamente bem. Até porque logo aos 10 minutos há uma jogada pelo lado esquerdo do Benfica, que é um cruzamento rasteiro, e Pavlidis, creio que recepciona a bola, que depois serve Barreiro para trás e há o remate do Prestiani por cima da baliza. Mas depois desse momento, o Futebol Clube do Porto acaba por fazer o golo ao minuto 14, que foi através de uma bola parada. Ou seja, estamos ali um tempo, desde o início do jogo até ao minuto 14, que é o golo do Porto, algum equilíbrio, uma ascensão por parte do Benfica em termos ofensivos com o remate do Prestiani, mas de uma bola parada, o Bednarek acabou por fazer o golo, que me pareceu na altura um erro individual, uma marcação individual de Leandro Barreiro, e o Porto muito forte com Bednarek, Tiago Silva, Samu, Pablo Rosário, Kivior, jogadores com uma boa estatura física, e o Benfica leva logo aí com o golo. Uma preparação de José Mourinho em termos estratégicos não poderia ser ferido através desse golo, mas foi muito sentido. Reparem, o Porto marca ao minuto 15, eu tenho aqui nos meus apontamentos 14, o Porto marca ao minuto 15 e ao minuto 18 existe uma situação em que o Gabri Veiga, centro-esquerda, acaba por Gabri Veiga acaba por servir o Frohold, ou há um remate do Gabri Veiga para a grande defesa do Trubin, e o Frohold, num segundo remate, obriga a uma segunda intervenção de Trubin. Portanto, do minuto 14, 15 neste caso, ao minuto 18, esperávamos uma reação do Benfica, mas foi o Porto que continuou a ter a bola e a criar. A partir daí, o Benfica tentou reagir. Há variedíssimos remates à baliza de Diogo Costa, há um remate do Deditos por cima com o pé esquerdo, mesmo há um canto aos 25 minutos, um canto a favor do Porto, e o Benfica sai numa transição com Prestiani, creio, e um passe entre a linha defensiva do Porto. O Sidney aparece, ganha o espaço e aparece à frente do Diogo Costa e acaba por rematar ao lado. Ou seja, várias oportunidades, tanto por parte do Benfica como por parte do Porto, mas creio que o jogo na primeira parte teve esse golo que pautou pela diferença, mas um Benfica que tentou reagir e foi um Benfica mais curtinho. Mesmo o último lance do Benfica, tem aqui uma jogada do Prestiani no corredor central, muito individualista, e que depois há um remate do Leandro Barreiro e o Diogo Costa defende com o pé, e numa segunda bola o Dedic acaba por rematar por cima. Há aqui pequenos pormenores do Porto da primeira parte, o pormenor que Samu, por exemplo, nesta zona do terreno, recebe a bola e num passe de primeira serve Gabri Veiga, que na esquerda acaba por rematar ao lado. Eu acho que tanto uma equipa como outra equipa foram tendo as suas oportunidades, mas um Porto que depois do jogo tentou controlar o jogo, e em momentos que o Benfica foi tendo mais bola nessa tentativa de criar e poder marcar o golo, que não aconteceu. Na segunda parte, acho que a tendência foi diminuindo para a equipa do Futebol Clube do Porto. Mas antes de falar da segunda parte, eu quero pegar no quadro tático e tentar também dar a minha opinião, principalmente sobre o jogo de Samu. E a posteriori, depois falar sobre o jogo do Benfica nos corredores laterais. O Porto, que tem meio campo a 3 e claramente Gabri Veiga e Frohold, é o motor do Porto. Aquilo que é a procura do espaço e tentar depois sair daquilo que era a marcação cerrada, em que Pavlidis e Barreiro, o Barreiro tinha essa função de andar aqui no Rosário, enquanto o Rios Sudakov, né? Sudakov depois passou para aqui, certo? Com Osnas, havia aqui um trio de meio campo bastante fechado, em que depois iria sobrar então os 4 jogadores do Benfica, e aqui estou a falar da valência do Futebol Clube do Porto na primeira parte e naquilo que eu quero falar de Samu. E quando tu tens aqui o espaço completamente fechado,
e o Benfica muito diferente do campeonato. O Benfica do campeonato não teve esta pressão alta que teve hoje no Dragão. Acontecia que o Futebol Clube do Porto, numa saída de bola, teria aqui a superioridade numérica 2+1 com o Diogo Costa para o Pavlidis, até porque Barreiro iria fazendo o V na marcação ao médio defensivo. Havia depois, lá está, a pressão por parte do Benfica, na minha opinião, quando o Porto baixava linhas, os laterais para receber, acabaria sempre por ser uma pressão alta, mas uma pressão tardia. Ou seja, para mim uma pressão alta é se o lateral faz a movimentação e este acompanha para não deixar receber. E muitas vezes bastava o Martim baixar, recebia a bola e só depois é que tinhas a pressão. O Porto, através do Tiago Silva, ou de Kivior, ou de Diogo Costa, aproveitava muito bem o espaço entre os dois médios do Benfica e a linha mais defensiva do Benfica, que era por intermédio de Samu. Muitas bolas foram para o ponta de lança do Porto, que depois usufruía aqui da marcação individual, e o Samu, na minha opinião, fez uma excelente primeira parte naquilo que é o jogo de apoio à sua equipa, de costas para a baliza, servir e muitas vezes a reter o jogo, a sofrer falta, Porto respira, em outras situações a jogar de primeira e a servir os seus colegas, e claramente que o Porto conseguia atrair o jogo para que depois a equipa do Benfica fechasse e o Futebol Clube do Porto desse largura através dos laterais, porque na primeira parte foi muito sentido o Porto a explorar a linha defensiva da equipa do Benfica. Por outro lado, e agora falando um pouco do Benfica com bola, lá está, o problema era idêntico, o problema do meio campo do Benfica, porque o meio campo do Porto claramente que reduzia o espaço para que o meio campo jogasse, e quero aqui destacar dois jogadores. Primeiro Dedić na direita, foi na primeira parte um dos jogadores que mais proporcionou jogadas de cariz ofensivo, mas que muitas vezes ficava muito isolado, ou seja, é um Benfica a pedir que Dedić no corredor mais à direita pudesse decidir de 1 para 1, até porque Dedić ou ia muito num para 1 ou então acabava sempre por jogar para trás, em que o Benfica depois pudesse voltar a ter bola e construísse a sua organização ofensiva. No lado esquerdo, mais Sidney Cabral. Aliás, eu tenho sido crítico do Dal, e neste jogo o Dal até teve uma exibição bastante aceitável, mesmo em termos defensivos, quando apanha na primeira parte o PP e depois o William Gomes, mas destacar o Sidney Cabral no lado esquerdo e o Dedić, em que o Benfica, claramente na primeira parte, usufruía a sua organização ofensiva através dos corredores laterais. O Benfica teve uma oportunidade na primeira parte em que Pavlidis desceu e conseguiu receber a bola nas costas dos médios do Futebol Clube do Porto, sabendo que o Porto, em termos defensivos, pega em Pablo Rosário e coloca no meio dos três centrais, ficando Gabri Veiga e Frohold com Borja Sainz, PP e Samu. O Benfica teria, na minha opinião, essa obrigação de também tentar jogar pelo meio, mas usufruir de um jogador como o Leandro Barreiro, o que será bastante difícil usufruir do espaço entre linhas, até porque o Benfica teria superioridade numérica neste processo. Mas sim, o Benfica mais com bola, mas a tentar escoar diretamente o jogo para os corredores laterais, onde Dedić e Cabral, na minha opinião, foram os jogadores do Benfica que deram mais velocidade nos corredores laterais. Na segunda parte, eu acho que a tendência para o golo, apesar que o Benfica tenha aqui uma oportunidade de ouro, acho que a tendência para o golo acabou por ser diminuída. E com isto quero dizer que o início da segunda parte tivemos uma afluência ofensiva bastante curta. Tenho aqui, por exemplo, minuto 49, há um remate do Pavlidis sem grande perigo, depois de um passe do Prestiani. Há também ao minuto 55 um remate do Samu fora da área, também muito fraquinho. E depois reparem, minuto 58 há o livre do Sidney, aquele livre em que Diogo Costa faz uma defesa no segundo poste.
E depois, no mesmo minuto, tivemos o Pavlidis que assiste o Tomás Araújo e o Tomás acaba por rematar ao lado da baliza do Diogo Costa. Tivemos sim mais oportunidades por parte do Benfica, uma oportunidade também por Kivior. O Kivior faz um remate com o pé direito, também fora da área, e a bola sai por cima. O Benfica que foi tendo mais bola na segunda parte, mas creio que era uma posse de bola eh, dentro do meio campo do Futebol Clube do Porto, e eu não sei se foi uma posse de bola consentida pelo Porto. Eu não sei se foi parte da estratégia de Borja Sainz, porque estando a ganhar, isto é um jogo a eliminar, mas eu não sei se foi uma posse de bola consentida por parte de Farioli, ou foi mesmo o Benfica que ao ter a bola conseguiu com que o Futebol Clube do Porto recuasse no terreno. Agora, tirando aquela oportunidade do Pavlidis, já agora, a oportunidade do Pavlidis foi ao minuto 90. Há um cruzamento de Sheldrop e Pavlidis não chega à bola, calca a bola, não consegue rematar à baliza. Mas a minha dúvida é tentar perceber se o Porto tinha como estratégia, estando a ganhar por 1-0, funcionar com o relógio naquilo que é a arte de bem defender, porque muitas vezes a equipa pode estar muito baixa, mas pode ser uma estratégia, ou foi mesmo o Benfica que remeteu o Porto àquele bloco. Porto que em muitas situações, e mesmo com a entrada do Rodrigo Mora, que depois acabou por estar na esquerda, o Porto muitas vezes, com o auxílio de Rodrigo Mora, colocava ali uma linha de 6. Para mim, eu vejo isto como um lado positivo e não vejo como um lado negativo, dando exemplos de muitos jogos em que Benfica também já o fez frente ao Ajax para a Liga dos Campeões, o Porto também o fez com a Juventus para a Liga dos Campeões. Para mim, o futebol tem que ser um futebol resultadista. E na minha opinião, se a minha equipa está a ganhar e se eu sinto confiança e estou confortável em baixar as linhas e vejo que a equipa está a responder bem, eu próprio o vou fazer. Tá? Portanto, eu sou um pouco, em termos de opiniões, sou muito resultadista, sou muito pragmático. Certo é que, mesmo o Benfica a ter bola na segunda parte e a ter aquela grande oportunidade de Pavlidis, este Porto não tem Diogo Costa a ser quase o salvador da pátria, não é? Porque Diogo Costa não teve um grande trabalho na segunda parte e o Benfica com mais bola dentro do meio campo do Porto acabou por ter um controlo de jogo, mas acabou por não trazer essa eficácia à baliza de Diogo Costa. Aquilo que a imagem que passa e a imagem que fica, por muito que o Benfica tenha perdido por 1-0 e por muito que o Futebol Clube do Porto tenha ganho por 1-0, a imagem que fica é que a cada dia que passa e a cada semana que passa e a cada jogo que passa, as coisas parecem que dentro da normalidade existe a normalidade. Por um lado, o Futebol Clube do Porto, líder do campeonato, um Futebol Clube do Porto que teve aquele desaire com o Vitória, que ficou fora da Taça da Liga, um Futebol Clube do Porto que continua na Liga Europa e que continua na Taça de Portugal, que em termos defensivos é a equipa mais capaz, mais sólida, e por outro lado um Benfica que está na terceira posição, com muitos problemas desportivos, um Benfica que ficou de fora da Taça da Liga, um Benfica que ficou de fora da Taça de Portugal e um Benfica que vai ter no final deste mês a Liga dos Campeões, Juventus fora e Real Madrid em casa. Na minha opinião, acaba por ser um resultado curto, uma bola parada que fez diferença, um Porto a gerir o resultado, um Benfica à procura do empate e que não o conseguiu. E na minha ótica, daquilo que é a minha análise desde agosto até agora, tudo dentro da normalidade, Porto segue em frente, Benfica fora da Taça de Portugal. Não se esqueçam, subscrevam o canal que é muito importante, likezinho, as minhas redes sociais estão todas em baixo na descrição, está bem? Vemo-nos no próximo vídeo.